Então, primeiramente, muito obrigado por estar conosco aí para trazer essa teu conhecimento, tua experiência, né? A gente tem feito essa série de entrevistas que tem sido muito legal e a ideia de pessoas, né, como você se disponibilizarem para compartilhar, para, né, abrir aí tanta experiência, vai ser muito útil para muita gente, né? Então a gente fica bem feliz aí, com certeza todo mundo que está nos assistindo muito ansioso para a gente poder, né, te ouvir, te conhecer um pouquinho mais. Então, muito obrigado pela oportunidade. Poxa, o prazer é meu, é sempre bom conversar sobre aquilo que a gente gosta, sobre aquilo que a gente faz. Aliás, é difícil a gente ter espaço para falar do que a gente faz, normalmente as pessoas não gostam de ouvir, então é um prazer estar aqui com você. Que bom, que bom. Prazer será nosso de te ouvir. Muito bom. Gabriel, então vamos lá. Acho que para a gente começar, queria começar te conhecendo um pouquinho, né? Você está em Brasília agora, mas se puder contar um pouquinho sobre você, tua trajetória profissional, como é que você foi parar aí no Instituto Sabin e tudo mais, vai ser ótimo aí para te conhecer. Bacana. Bom, eu me chamo Gabriel, né? Eu nasci aqui em Brasília, meus pais são cariocas e vieram para Brasília na mudança de capital, né? Ambos do Rio vieram para cá, então sou flamenguista. Tenho 42 anos e sou formado em administração. Tenho aí algumas especializações. Uma que me marcou muito assim no meu perfil é em economia brasileira para negócios, que eu fiz na USP. E tenho um mestrado, como eu falei, em educação, e aí também tem um período fora de estudo na Finlândia, em que eu fui entender, investigar o sistema educacional finlandês, e numa formação muito especial que eles chamam Educadores para o Século XXI, né? O nome da formação é Formação para Educadores que saibam performar no século XXI. Nossa, que bacana. É, Show é demais. fantástico. Assim, se fosse para falar só dessa experiência da Finlândia, Alexandre, já daria Imagina. um final de semana. Já dá uma temporada inteira na Netflix. Porque tem muita coisa bacana, e não só assim da Finlândia, da questão educacional em si, né? Mas da cultura do povo finlandês, assim, que foi o que mais me marcou, né? Eu acho que eu aprendi mais sobre cultura lá do que sobre educação, né? E eu aprendi demais sobre educação, né? Mas aprendi muito mais de cultura, né? De relacionamentos humanos, comportamento, fica fantástico. Sobre a minha trajetória profissional, né? Eu costumo brincar com as pessoas que eu tenho encarnações profissionais, né? Então, eu não tenho uma trajetória profissional linear. Eu comecei a minha vida trabalhando como motorista para uma deputada aqui de Brasília, né? Uma deputada que até foi prefeita, governadora do Rio Grande do Sul depois, Ieda Cruzes, na época ela era deputada federal. Aí eu estudava, fazia curso de graduação em administração, e lá como motorista eu fui crescendo, fui aprendendo ferramentas de gestão e saí de lá depois de 4 anos responsável por gerenciar o orçamento do gabinete, né? Todo deputado ele tem um orçamento lá, eu era responsável por orçamento de gasolina, de passagem aérea, de mala direta. Então era uma responsabilidade muito bacana e que me ensinou muito, né? Só que durante a trajetória da faculdade eu tive um professor fantástico, hoje até trabalho no Sebrae, chamado Enio, que ele me plantou uma mosquinha do empreendedorismo, né? Ele era uma mosquinha que vivia passando no meu ouvido, mesmo quando eu não estava em aula, falando, olha, empreendedorismo é isso, empreendedorismo é aquilo. E aí eu larguei esse emprego para empreender. E aí, na época, eu criei uma empresa, era uma empresa que lá atrás, basicamente uma empresa de eventos de lazer, e foi uma empresa muito grande aqui no Distrito Federal, e a gente trouxe até na época assim várias, não só inovações em termos de estrutura de eventos, de segurança para eventos, mas também de responsabilidade socioambiental, de você recolher e iniciar o processo de reciclagem do lixo durante o próprio evento, a partir da inserção de cooperativas dentro da dinâmica assim, do evento. Enfim, foi essa a minha primeira encarnação. Que Mas aí eu legal. dei usando a linguagem, né? Aí eu dei uma pivotada ali quando eu tinha 27 anos, eu tive uma perda de uma pessoa muito especial na minha vida. E aí eu olhei minha vida de fora, assim, eu falei, cara, não tem algumas coisas que eu preciso mudar, né? Porque assim, a vida de um gestor de eventos, né? Eu comecei como promoter, né? E terminei como um gestor de eventos profissional, dando o curso do Brasil todo. Mas a vida não é uma vida saudável, não é uma vida fisicamente saudável, emocionalmente saudável e espiritualmente saudável. E aí eu vi tudo isso de fora e falei, cara, vou mudar e tal. Eu sempre fui um cara muito estudioso. E aí criei uma empresa, aproveitando a chegada da Copa do Mundo e das Olimpíadas, criei uma empresa então para fazer eventos corporativos aqui em Brasília. Então ia no Sebrae, no STJ e tal, vendendo isso. Resumindo,
fui parar na universidade para ensinar as pessoas como você abrir uma empresa, como fazer evento e tal. E aí eu entro então na segunda encarnação profissional, que foi uma encarnação acadêmica, e dentro da academia um professor que lecionava empreendedorismo, mas que tinha sido empreendedor, o que sempre é muito difícil nas universidades, né? Sem E dúvida nenhuma. aí eu tinha uma skill na universidade que era uma skill rara, assim, eu era um empreendedor, um intraempreendedor, né? Que hoje as pessoas falam, mas naquela época a gente já estudava isso. Então, normalmente o acadêmico não tem esse perfil. Então, fui crescendo lá e tal, fui assumindo várias cadeiras. Comecei já em 2010 a pesquisar empreendedorismo social, inovação social, levar esse tema assim de uma forma pioneira. Em 2015 lancei talvez o primeiro livro, um dos primeiros livros de empreendedorismo social no Brasil, está na Amazon, quem quiser lá prestigiar, chamado Mude Você o Mundo, Manual de Empreendedorismo Social. E aí foi isso, aí foi assumindo cargos de gestão até 2019, de 2017 a 2019, eu fui pró-reitor acadêmico da primeira instituição privada do Distrito Federal, chamada UDF, e uma instituição grande, 14 mil estudantes, 34 cursos de graduação, e lá, aí como pró-reitor, então eu tive assim, a possibilidade de, bom, agora eu vou colocar algumas ideias que eu tenho em prática. Então lá criei um programa transversal de educação empreendedora para todos os cursos de graduação, a gente criou o primeiro laboratório de inovação social do Centro-Oeste, lá em parceria com a Choca. Então, fiz assim tudo aquilo que eu amava com muita paixão e deixei um legado para a instituição. A instituição, inclusive, hoje é nacionalmente reconhecida por isso. E aí surgiu, então, a proposta, um convite para eu vir aqui para o Instituto SEIB, por essa atuação que eu já tinha, né, no campo de inovação social, empreendedorismo social. Na época, o Fábio Deboni, que também era um parceiro muito grande de ecossistema, né? O Fábio Deboni estava atuando muito pelo terceiro setor, pelo Instituto SEIB, e eu, pela academia, a gente estava incentivando a formação do ecossistema de impacto social aqui do Distrito Federal. Ele falou: Gabriel, vou assumir um novo desafio e estou convidando algumas pessoas para participar do processo seletivo do Instituto SEIB. Você tem interesse? Isso foi no meio da pandemia. Isso eu fui pego de surpresa, eu não esperava aquilo, não tinha planejado aquilo. Aliás, como nada na minha vida eu planejei, né? Outro dia eu estava ouvindo o Marcelino Freire, que é um escritor, falando assim: eu não planejei nada na minha vida porque eu não teria competência para planejar tantas coisas boas que aconteceram. E a mesma coisa comigo. As coisas que eu planejei não deram certo e o que aconteceu foi sempre melhor. Eu não teria competência para planejar o que aconteceu. Tem que E aí veio deixar esse fluir convite. às vezes, né? Deixar fluir, aceitar, e eu, pelo menos, eu tenho que algumas pessoas consideram como clichê, mas eu acredito plenamente que nada é por acaso, né? E aí surgiu isso durante a pandemia, o ensino superior já estava passando por uma crise ali durante a pandemia, né? Professores em casa, muita evasão, eu angustiado com as mudanças todas, né? Até uma crise mesmo de identidade do ensino superior, que eu sempre fui crítico, pelo próprio modelo educacional. A experiência na Finlândia me trouxe muitas coisas assim de olhar e falar: putz, tem muita coisa errada aqui que a gente precisa mexer. E aí surgiu esse conceito, esse convite, passei pelo processo seletivo, então hoje eu estou aqui, completo 2 anos, agora aqui no Instituto SEI. O Instituto SEI é responsável pelo investimento social privado do Grupo SEI, né? E aí é basicamente essa minha trajetória. Não sei se eu falei demais, mas só Não. para resumir, Alexandre, lá na universidade, quando eu ia fazer reunião com os coordenadores dos cursos de graduação, que estavam lá no mesmo time, com os professores, né? Abertura de semestre, reunião pedagógica, 400 professores lá. A gente tinha uma piada, eu gostava de fazer uma piada, né? Porque quando você é professor, você pode fazer essa piada, mas se você não é, você não pode fazer, não. Aí eu sempre fazia uma piada, né? Para resumir esse meu primeiro bloco de fala, que é o seguinte: jamais dê o microfone para um professor, né? Porque se der o microfone, ó, eu falo: gente, reunião de departamento aqui de professor, todo mundo fala e ninguém ouve, né? Tá todo mundo dando palestra aqui, mas ninguém tá ouvindo nada, né? Então é isso. Eu peço desculpa aí já, Alexandre, que eu já Imagina, passei muito do imagina. tempo aí. Não, 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 imagina. Deu para viajar junto contigo aí. Nossa, muito legal. Me identifiquei em muitas coisas. Que trajetória bacana, Gabriel. Pô, muito massa mesmo. Nossa, adorei ouvir. E Pô, agora aproveitar e te perguntar um pouquinho. Então, Instituto Saving, né? Acho que capítulo novo na tua vida, né? São 2 anos, né? Claro, imagino que tenham sido 2 anos super intensos, que parece que foi uma década, mas ao mesmo tempo, né? Um capítulo novo. Como é que está sendo, assim, olhar toda essa ótica do empreendedorismo social, algo que você já vê há tanto tempo e tal, sobre a perspectiva
de um instituto que você está, vamos dizer, de um lado de poder utilizar recursos de toda a ordem, né, que a empresa tem, né, não apenas financeiros, mas todo tipo de recurso, para promover transformação social. Como é que, para começar, né, como é que funciona aqui, talvez até para o pessoal conhecer, né, o que é a Sabin, né, o que é o Instituto, se quiser dar um passo atrás para todo mundo conhecer, acho que é bacana também, né? Boa pergunta. Bom, vamos lá. Para falar do Instituto, eu preciso falar da mantenedora do Instituto, ou seja, quem mantém financeiramente o Instituto é o Grupo Seime, né? O Grupo Seime, ele nasceu há 38 anos, era o Laboratório Seime, pela iniciativa de duas mulheres empreendedoras, doutora Sandra e doutora Janete, numa cidade que é um pouco avesso ao empreendedorismo, que é Brasília, porque aqui a economia pulsa muito dinheiro público, né? A iniciativa empreendedora, se no Brasil é difícil, aqui é duas, três vezes mais difícil. Se forem olhar no ranking, né, de facilidade para abrir negócio, não é muito aberta a isso. Então, nasceu na liderança de duas mulheres empreendedoras, uma empresa com alma feminina. Hoje 75% da liderança são mulheres, né? Costumo brincar que eu faço parte do programa de cotas aqui da empresa. Brincadeira, não tem, isso é brincadeira. Mas eu sou uma exceção, a maior parte das pessoas que estão aqui são mulheres, 74% das colaboradoras mulheres e 75% da liderança mulheres. A CEO é mulher, a doutora Sandra e Janete hoje fazem parte do conselho, e hoje é uma empresa de promoção à saúde, né? Uma empresa que trabalha com exames laboratoriais, exames de imagem, check-up executivo, atenção à saúde primária, imunização e diversas outras áreas para promover a saúde. Hoje, além de Brasília, Distrito Federal, a empresa está em outros 12 estados, tem mais de 300 unidades de negócio, mais de 6 mil colaboradores, uma empresa muito grande, né? Muito grande e que é muito reconhecida nacionalmente pelas suas políticas de gestão de pessoas premiada reiteradamente. Inclusive, eu quando cheguei aqui, eu tomei um susto, toda semana anunciava um prêmio. Aí eu achava que estavam divulgando o prêmio da semana anterior, né? Ah, estão repetindo, não, mas era um outro prêmio já, né? Essa semana passada mesmo ganhou como a primeira, no prêmio da revista Exame, Melhores e Maiores, né? Primeiro lugar no setor de saúde. Na semana retrasada, ganhou também outro prêmio. Então, assim, é uma empresa muito, muito reconhecida por causa disso. E há 17 anos, então acho que aqui a gente começa a falar do Instituto. Bom, essa empresa, um dos valores dela é responsabilidade socioambiental. Isso vem muito do coração das donas. Algo muito genuíno, inclusive até hoje elas estão muito engajadas com questões sociais. Há 17 anos, a empresa, então, ela virou uma chave de uma atividade de responsabilidade social para investimento social privado. Mudou, né, o que era um setor ou vários projetos em vários setores, e isso foi tudo organizado num instituto, uma associação, né, a gente está organizado como MOCIB, mantida pelo Grupo Save. Então, a gente não capta recurso público, a gente não capta recurso privado, todo o nosso recurso vem do Grupo Save, e para vocês verem o quão genuíno é um percentual do faturamento da empresa. Então, é uma coisa muito genuína da mantenedora, no sentido de que nós investimos socialmente pelo Brasil, né? Que legal, Então, nossa, fantástico isso, hein? Isso é muito. poucos casos no Brasil, acho que daria para contar, não sei, talvez em uma, duas mãos aí de realmente institutos, fundações que estão atrelados ao faturamento de maneira tão sólida, né? Sim, assim, essa é a primeira questão até que eu gosto de comentar. Sempre quando vocês forem conversar com o Instituto da Fundação, tentar mapear um pouco, assim, né? Outro dia eu fui no oftalmologista e tinha lá Instituto de Olhos e tal. Então essa palavra ela é muito usada, instituto, né? Porque é uma palavra que até em termos de marca ela suaviza alguns serviços e produtos. E nem todo instituto é um instituto, né? Na nossa concepção. E nem todo instituto dentro da empresa é um instituto também. Às vezes você é um setor da empresa que eles chamam de instituto, né? Então tem lá uma equipe que trabalha a responsabilidade social. No nosso caso é investimento social privado. Então é um repasse de recurso privado de forma planejada e sistemática para que nós realizemos interesses públicos. Porque quando você tem um setor, por mais que as ações sociais ocorram, ainda há um interesse privado muito atrelado. No nosso caso, não, eles nos repassam recursos, a gente tem uma governança separada, um conselho separado, uma estratégia separada da empresa e a gente direciona para fins públicos. E aí, qual é o único alinhamento estratégico que nós temos com a empresa? O geográfico. Então, onde a empresa está, o Instituto Sabin está. Então, recentemente a empresa foi para Blumenau e aí o Instituto também olha, começa a estudar a região, identificar quais são as necessidades sociais, comparar com as competências organizacionais que nós temos, e aí a partir dessa comparação a gente vai adequando o nosso portfólio para aquela região.
É lógico que, enquanto instituto, a gente também usa muitas das competências organizacionais da empresa a baixo custo para levar pessoas que não têm acesso, né? Então, a gente consegue comprar exame da empresa e levar para pessoas em situação de vulnerabilidade num preço muito barato. Porque nós somos um instituto, a empresa vende isso para a gente mais barato, né? Então, a gente Claro. paga o exame de uma forma acessível e consegue multiplicar isso para um público que em tese não teria esse acesso. Então, essa é basicamente a organização, né, que a gente tem. Então, você vai ter, não é o nosso caso, você às vezes tem fundações que desenvolvem um fundo que com o rendimento do investimento principal ele se mantém. Não é o nosso caso está atrelado ao faturamento. E aí a gente tem uma teoria de mudança. Por quê? Porque enquanto instituto, um instituto corporativo, né? Porque aí vocês vão ter institutos comunitários, vocês vão ter institutos familiares, a depender de quem mantém, né? A gente é um instituto corporativo, que é uma corporação privada que mantém. Enquanto instituto corporativo, a gente está num país que tem muitos problemas sociais e, lógico, existem muitas demandas que chegam até nós. Então, a gente tem uma teoria de mudança. Para quem não conhece, teoria de mudança nada mais é do que quando a gente tem lá a nossa missão, a missão do Instituto CBE é contribuir para a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar e da prosperidade nas comunidades onde o Grupo CBE atua, fomentando a inovação social. Então, a gente tem três elementos principais, né? A gente tem o que a gente quer contribuir, né? Qualidade de vida, bem-estar e prosperidade, onde a gente quer contribuir, comunidades onde o Grupo CBE atua e como, né? Fomentando a inovação social. Então, essa é a nossa missão. Só que é lindo, né, gente? Que missão linda, maravilhosa e tal, mas como que a gente vai concretizar essa mudança? Para concretizar essa mudança, então a gente cria uma teoria de mudança, que é uma relação de causa e efeito para que a gente chegue até lá. Nessa nossa teoria de mudança, essa relação de causa e efeito, a gente tem o que a gente chama de eixos estratégicos. Então, o que nós, enquanto Instituto SEI, priorizamos para realizar essa mudança? Então, a gente tem um primeiro eixo estratégico, que é a promoção da saúde integral e do bem-estar para pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente tem um segundo eixo estratégico, que é fortalecimento de ecossistemas e organizações de impacto. E aqui, quando a gente fala organizações de impacto, a gente não está falando só de negócio de impacto. Na nossa visão, todos os impactos sociais possíveis, inclusive organizações não estruturadas juridicamente. E o terceiro, engajamento social e filantropia. Então, se a gente pega historicamente o Instituto, ele evoluiu assim, ele começou com engajamento social e filantropia, com ações mais assistenciais, programa de voluntariado, começou assim, mas ainda tem isso. Ele evoluiu para usar as competências da empresa, então levando todas as competências dela para pessoas que não tinham acesso, então o eixo um. E aí ele começou também a trabalhar com uma filantropia que alguns chamam de um pouco mais estratégica, que ele não contribuía diretamente com o beneficiário, mas ele passava então a contribuir com organizações e pessoas que estão gerando impacto social, porque isso é uma ação um pouco mais estrutural e que dá ao impacto social uma sustentabilidade, uma independência maior das nossas ações e das nossas pontuações. A gente vai ter, Alexandre, só para concluir, um portfólio de mais de 60 programas, projetos e parcerias que a gente vai organizar nesses três eixos, alguns executados por nós e outros executados por parceiros da gente, mas que a gente financia. Nossa, muito legal, uma estrutura bem robusta e aí só uma curiosidade aqui do meu lado, qual que é o tamanho de, tem 1.000 pessoas para fazer tudo isso? Ah, essa é uma ótima pergunta, né? Assim, toda palestra que eu dou, eu mostro tudo que a gente faz, aí depois eu falo do tamanho da nossa equipe, né? E aí as pessoas falam, não é possível, né? Mas é porque, assim, há algumas questões interessantes. Bom, a gente tem 8 funcionários, contando Nossa, comigo. nossa, É uma equipe multidisciplinar que ela há 2 anos ela está organizada em objetivos programáticos, em círculos. Então não tem casinha, o fulano da comunicação, o fulano do administrativo. A única pessoa que tem casinha aqui é a nossa analista contábil. Todo o resto é bem orgânico assim a nossa que legal. organização e com movimentações assim de acordo com o momento da pessoa, com o momento do projeto, momento do instituto, né? Então, a gente tem aprendido bastante com isso, mas conseguido muito resultado. Então, esse é um primeiro Uhum. fator. Um segundo fator é que muitas das coisas que a gente faz, são parceiros que a gente contrata. Então, a gente tem um trabalho mais de planejamento, criação, supervisão e avaliação. A gente Uhum. não trabalha na execução.
né? Então, nosso parceiro que toca o boom, a gente financia. Uma coisa que as pessoas normalmente ficam curiosas, a gente até faz algumas palestras sobre isso, a gente tem o que a gente chama de líderes de impacto. O que são líderes de impacto? São voluntários da empresa que têm uma ação continuada conosco. Porque a gente tem os voluntários que vão em ações pontuais, né? Por exemplo, final de semana mesmo a gente estava num parque público aqui da cidade, com educadores físicos, fazendo atividades físicas lá para os velhinhos, né, daqui da cidade. A gente tem um GT que chama de qualidade de vida, e o pessoal, a gente trabalha assim, perguntando qual é a sua causa, então o nosso programa de voluntariado aqui, ele inverte um pouco a lógica, né? A gente pergunta para o voluntário o que move ele, e a partir daí a gente cria os GTs e os projetos, né? Então tem um que é qualidade de vida, e eles gostam muito da terceira idade, então a gente faz muita ação com esse perfil e para esse público. E aí a gente estava lá agora, e aí você tem um voluntário que vai pontualmente. Ah, não, só quero ir nesse sábado, só quero ir nesse domingo. Mas a gente tem esses líderes de impacto, que eles fazem esse trabalho continuado conosco. Então o segredo está aí, né? São voluntários muito comprometidos, que eles entregam para a gente, né, uma carga horária, um resultado muito grande de forma regular e nos ajudam bastante nos 12 estados que nós estamos, além do Distrito Federal. Nossa, que legal. Nossa, fantástica estrutura, muito boa. Que você utiliza o que a empresa, né, tem de voluntários, recursos financeiros dentro de uma estrutura enxuta, contratando parceiros, muito legal, muito boa a estrutura. E lógico, isso é até uma questão contábil, né? O horário do trabalho voluntário, ele entra na nossa estrutura contábil, porque ele está doando ali um tempo, que Um ele tem um tempo. valor, né? Nossa, que legal. Isso é fundamental, muito bacana, muito legal. E agora, Gabriel, aproveito para te perguntar assim, né? Então você 2 anos de instituto e muito tempo de, né, estudando empreendedorismo social, ensinando, empreendendo também com um viés de impacto, né, através da sua empresa. A gente sabe que quando se fala, especialmente de terceiro setor, parcerias, são muitos os desafios, né? E aí eu queria te perguntar um pouquinho assim, o que que você vê hoje que é fundamental ao estabelecer uma parceria? Então, vamos dizer assim, você está aqui no Instituto Sabin, né? E você vai estabelecer uma parceria com uma organização, com um negócio de impacto, ou com alguém que vai executar algum projeto, né? O que que você vê que é fundamental? Assim, o que que você fala, olha, de tudo isso, né? Todo esse histórico aí de atuação que o Instituto tem, isso aqui, o Instituto e você, talvez, ou a equipe, não abrem mão, assim. O que que é o imprescindível? A gente pode, talvez, selecionar um só elemento, eu acho difícil, mas eu vou falar de três. Eu acho que, primeiro, assim, precisa ter um alinhamento, né, com a estratégia do Instituto, né? Por exemplo, o pessoal às vezes me pesquisa no LinkedIn, Gabriel Cardoso, aí vê o meu perfil de educação. Aí o que que faz? Tá onde no Instituto SEIB, envia projeto de educação para cá. Gabriel, adoraria. Chega umas coisas aqui maravilhosas. Falei, gente, genial isso aqui, mas não está alinhado estrategicamente com o Instituto SEI. Lógico que em alguns momentos a gente trabalha disseminação, produção de conteúdo mais específico para os nossos eixos estratégicos, né? Não para educação de uma forma ampla, para alfabetização e tal, né? Então, você precisa entender quem é aquele, que recurso você está buscando, e não somente pedir por pedir, né? É quase uma analogia, a gente pode fazer aquela questão de quem está procurando emprego e envia currículo para todo mundo, né? Ah, eu quero ser analista, né? Ah, posso ser analista de inovação, de RH, de marketing, de tudo. Eu quero ser analista. Vai demorar, pode até dar, é provável que não dê certo, e se der certo, vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque você não tem o norte. Então é importante você, como é importante o empregado entender a empresa que ele está mandando o currículo, a cultura, o que ela faz, o momento que ela está. É importante quando você busca uma parceria com o Instituto Corporativo, entender qual é o momento dele. Aí aqui a gente trabalha muito assim, é um esforço muito grande de despersonalização mesmo. Por quê? Há uma teoria de mudança explícita no nosso site, né? Para que eu, Gabriel, não tome uma decisão, ou fulano, ou A, B, porque eu vou fazer isso porque eu acho isso legal. Não, aqui é aprovada pelo nosso conselho, né? Então você tem que conhecer isso, né? Mas pode ter um instituto que existe ali um caráter um pouco mais personalizado. Então você tem que entender aquela liderança que está lá, o que que ela está priorizando naquele momento, né? E aí, para tomar decisão, pô, é adequado ou não eu submeter ali, né? Porque senão você também ocupa o tempo da pessoa, a pessoa vai ler antes o projeto, não vai querer te atender. Você gasta o tempo da pessoa, gasta o seu tempo e você cria uma tensão desnecessária Tem que ali. estar conectado com a estratégia, né? Não adianta, não é só falar, pô, Gabriel, é É, gente boa, tal, mas ou lá captar obviamente, né, recurso com você, ele. exatamente, É, perfeito.
Pode parecer trivial? Não é, porque isso vai exigir uma pesquisa, né, do captador, da pessoa, vai exigir uma sensibilidade, né, uma certa habilidade para identificar momentos, porque nem tudo está explícito, né? Nem tudo está no site. A gente busca trabalhar a transparência, mas nem tudo está no site. Bom, esse é um ponto que eu acho que serve para todos, para todos. Agora, existem outros dois pontos que eu acho que servem para muitos, mas para nós serve, que são valores e confiança em especial, né? O valor especial, né? Quais são os valores que esse parceiro tem e quais são os valores que nós temos? E aí eu não falo daquele valor clichê que está na parede, que está no site e tal, né? Mas assim, o lastro, o seu lastro de atuação, né? O que você demonstrou por meio da sua atuação, né? Você é uma pessoa colaborativa, você é uma pessoa ética, a sua organização é uma pessoa leal às parcerias. Então, existem alguns valores que são importantes a gente analisa, né? Porque a gente quer ter pessoas ao nosso lado que são iguais, né? E isso não, e gente, isso não, no nosso caso, não tem como disfarçar. Eu vou dar um exemplo aqui concreto. A gente tem um dos nossos programas X, aí que eu não vou falar o nome, mas a gente tem um dos nossos programas que a gente tem muitas organizações sociais que atuam lá. Aí é uma atuação, é um apoio sistêmico que a gente dá em diversas dimensões da organização, chegando até o beneficiário. E tem se tornado cada vez mais sistêmico e estruturar esse apoio. Dentro desse apoio, a gente passou a oferecer, então, um que a gente chama de ciclo de cuidado aos beneficiários. Ou seja, a gente começou a oferecer uma teleconsulta com o médico, os exames laboratoriais para investigar um problema, no beneficiário isso, tá? E um retorno com tratamento com o médico. Pessoas em situação de vulnerabilidade. Então a gente conseguiu, organizamos isso, levamos essas organizações. Algumas dessas organizações, na hora, falaram: gente, que maravilha, estamos muito felizes, vamos levar saúde. Bom, e outras falaram assim: ah, a gente não tem tempo de fazer isso agora. E a gente começou a se perguntar se os valores dessas organizações eram os mesmos que os nossos, né? Porque como assim, né? Mais ou menos, vou doar cesta básica para você, não tenho tempo de distribuir, né? É simplesmente assim, recusar porque não tem tempo, não tem estrutura, né? E não tenta nem estabelecer uma solução ali, né? Quase que a organização ela é um fim e não um meio, né? A gente começou a perceber que algumas estavam se posicionando como fim, não como meio para algo. E isso não é um valor alinhado com o que a gente acredita. Então a gente elimina, né? Alguns valores a gente descobre a priori, né? De chegada, por uma entrevista, por uma conversa com um parceiro ou outro. Outros valores a gente descobre no decorrer do processo, mas esses não, eles não se escondem, né? A gente descobre. Então a gente cada vez mais tem direcionado mais recursos, mais atenção para quem tem mais, os valores mais alinhados conosco. Nossa, E o legal. terceiro, para fechar, Alexandre, é a confiança. Tem que ter confiança. E, aliás, isso é uma coisa que eu aprendi muito lá na Finlândia, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de desconfiança, não sem razão, né? Não sem razão, mas a gente tem uma cultura que a gente desconfia em primeiro lugar de tudo. E olha só o que eu aprendi lá. Lá eles confiam em primeiro lugar em tudo. E é muito louco isso, assim. Você não precisa repetir as coisas, você não precisa, você não tem muitos comprovantes nas trocas comerciais, né? Você vai comprar uma coisa, você não tem uma fichinha para pegar, você compra aqui e pede ali o que você. Então, Não deve ter são coisas. cartório, né? E se tiver, não ganha dinheiro, né? E se tiver, vive vazio. Então, assim, transporte público, você paga e não precisa, igual alguns países do mundo são assim, você não precisa mostrar, você pagou, tá lá dentro. Então, por exemplo, na sala de aula não tem chamada, coisa pra gente aqui no Brasil, você fala, dá até um tilt, né? Como assim não tem chamada? Não tem. Por quê? Se o aluno falta, ele vai falar para o professor que faltou. O professor não tem que ficar controlando se você vê um ou outro, porque eu confio. Alexandre, se você não vê, você vai me falar. Nossa, Então, em fantástico, tudo. hein? Não, imagina em tudo, isso, em tudo, Alexandre. Assim, é muito forte. E aí, eu conversando, né, com o meu orientador lá, a gente ficou muito amigo, né? E isso me chamava muita atenção, a gente tinha umas conversas legais lá, né? Os finlandeses, o problema social da Finlândia, né, é que os problemas sociais dele nem se comparam com os nossos, mas um dos problemas dele é o alcoolismo, né? E aí a gente ia sair sempre para tomar uma cervejinha lá, moderadamente, porque a bebida lá é controlada e tal, tem um horário, não é todo lugar que bebe. E aí nessas brechas, assim, a gente ia tomar lá uma cervejinha. E aí tinha uns papos legais, e num desses papos eu perguntei assim, eu falei, Juha, o nome dele era Juha. Juha, como é que. Eu não falo finlandês, tá? Foi no inglês, tá, pessoal? Finlandês é meio complicado. Falei, mas vem cá, mas qual a lógica, assim?
para mim, isso me intrigava muito, porque aqui no Brasil a gente tem um ditado, é melhor não confiar, né? Melhor não confiar, melhor tudo a gente tá, opa, será, né? Aí ele falou, Gabriel, a gente descobriu em algum momento da nossa história que o gasto cognitivo para desconfiar, ele poderia ser melhor utilizado para criar, e que a gente teria um risco com isso, mas que o risco seria compensado pelo produto da nossa criatividade que seria usado. Então é isso. Ele prefere, às vezes, ser enganado, ser passado para trás, mas todo aquele gasto cognitivo, aquela tensão de desconfiar é direcionado para a criação, para a criatividade. Tanto que a Finlândia é um dos países mais criativos, mais inovadores do mundo. Helsinki, por exemplo, capital internacional do design, né? O Nokia, quem teve um celular da Nokia sabe que veio de lá, o Angry Birds. Então tem muita coisa que vem lá da Finlândia. E eu aprendi isso. Bom, fecha esse parênteses, né? Espero que eu não tenha passado do meu tempo, mas aqui a confiança é muito importante, porque é uma cultura que vem da mantenedora e é uma cultura nossa, né? Então a gente precisa confiar, a gente não tem coisas que a gente não vai controlar, a gente não vai ficar cobrando e tal, mas vai chegar alguns momentos que a gente vai pedir, ó, agora a gente precisa disso. Então você tem que ter feito, né? A gente vai confiar. Os parceiros precisam confiar na gente. Então são essas três coisas, Alexandre. Muito legal. Nossa, bem posicionado, muito relevante. E aí, assim, uma pergunta, acho que bem nessa linha, né, desses últimos dois pontos. Como que funciona entre uma organização propor algo e vocês solicitarem? O que eu quero dizer assim, acho que isso tanto para o Sabin, mas talvez de uma maneira macro, aí, pela tua experiência também, né, vendo vários casos e tudo mais. Como que funciona? As organizações geralmente têm espaço para proporem, do tipo, eu tenho esse projeto, ou tem que ser eu tenho esse projeto, caso com um outro projeto teu, ou eu vou executar um teu. Qual que é a relação que você vê no dia a dia, assim? Ótima pergunta. Lembra que o primeiro item que eu falei é você entender a estratégia da organização? Mas não adianta só você entender a Perfeito. estratégia, você tem que entender a operação e a tática daquela organização. Então, cada organização tem um modelo. Eu vou falar do Instituto SAVE e aí vou trazer alguns outros exemplos organizacionais. Aqui, a gente tem uma estratégia muito definida e a gente tem o que a gente chama dos ecossistemas do Instituto SAVE. Então, a gente prefere realizar investimentos mais vultuosos em quem está dentro desse nosso ecossistema e tem um pipeline para você chegar e entrar e ficar nesse ecossistema, do que ficar recebendo propostas que vêm e que vai. Só que esse processo, muitas vezes, eles nos mostra alguns gaps, então, ó, tá faltando organização nessa linha. Ou, por exemplo, momentos temporais, né? Pô, a pandemia ocorreu, a gente precisa de organizações para atender esse problema, né? Então, regra, vamos começar pela regra. A regra é: a gente tem um ecossistema de organizações que está alinhado com os nossos eixos estratégicos lá, e aí a gente busca sempre fortalecer esse ecossistema, e lógico, como um sistema, ele tem uma entrada e uma saída. Então, tem organizações que estão entrando e estão saindo. Então, normalmente, quando chega, a gente analisa e joga para a entrada. Então, ela passa, só que né, não é uma entrada todo mundo entra do marco zero, né? Quando a gente joga para entrada, nos períodos de entrada, que eles ocorrem 2 vezes ao ano, a organização é posicionada em alguns momentos do nosso pipeline para entrar no nosso ecossistema. Regra. Exceção. Pandemia rolando, aí a gente lança alguma coisa. Vamos lançar o edital. Poxa, a sociedade civil está mais fragilizada, a gente começa a atender algumas demandas. Então, é assim que funciona. Excepcionalmente, a gente atende demandas pontuais que são urgentes e emergenciais. A organização está lá, o recurso público foi cortado, as crianças da creche estão passando fome, a gente vai lá e atende, se é da nossa região. Excepcionalmente, mas a regra é essa, né? A gente olha com mais profundidade para as organizações que já estão no ecossistema do Instituto SEI. Mas por que eu falei que ia falar do caso do Instituto SEI, Alexandre? Porque eu sei que tem outras organizações que só trabalham com edital, está lançando edital de todo ano. Tem organizações que elas estão se descobrindo, estão se autoconhecendo e elas recebem fluxo contínuo. Tem organização que seleciona a partir de movimentos top-down, político, referências, né? Pessoas que têm muita influência ali, né? Às vezes doadores, o cara é um doador muito grande e fala, olha, não, agora eu quero que vocês procurem organizações assim, assado e tal.
Então, cada instituto, cada fundação vai ter uma dinâmica, sabe? Então, eu volto, a Alexandra, a falar assim do dever de casa ali, né? Estuda estratégia, né? E isso dá uma trabalheira, né? Por isso que quem trabalha em captação de recursos rala muito. Estuda a estratégia da organização, entende a dinâmica dela e se aproxima e tal, que sabendo disso, a gente tem aqui internamente, o Alexandre, uma obrigação que a gente fala social de educar as organizações para entender esse nosso processo. Porque a gente não Perfeito. quer ser Aham. hermético, a gente não quer ficar tipo serviço público, né? Não tem nada a ver com o nosso ecossistema, recusamos. Não, quando chega e não entra, a gente marca uma reunião, ou a gente explica, ou a gente. Não, conosco não tem, mas tem um instituto parceiro que tá, né? A gente não é só bate e volta, sabe? Você Quando sabe não entra, que você sabe que isso é uma coisa muito importante e parabéns por vocês fazerem isso. Assim, eu lembro contar uma rápida história, vou me meter aqui, mas lembro em 2011 eu escrevi para um edital, né, de uma fundação e foi uma trabalheira para escrever, né, porque não é fácil, né, Gabriel, escrever edital e tudo mais, foi aquela trabalheira. E assim, depois de muito tempo escrevendo tal, foi a negativa, né, como muitas vezes vem, né. E eu lembro que eu fiquei muito indignado assim, e aí eu falei, tá, e qual é o feedback, né? E aí, não, não foi escolhido, né? Eu falei, mas vocês não têm. Olha quanto tempo eu despendi para escrever, né? Vocês não podem nem ajudar a gente a melhorar. E aí foi mais ou menos a resposta assim: é o nosso processo, né? Então acho que vocês estão aí de parabéns e fazer um processo de dada evolutiva para as organizações, né? Porque isso é muito legal. assim, não é uma crítica, mas na verdade é uma crítica. Mas assim, eu acho que existem alguns processos que eles não têm clareza nem para quem está organizando. E aí não tem como você dar feedback. Não estou falando que seja esse o caso que ocorreu com você, tá, Alexandre? Às vezes é mesmo uma posição que também existe, que eu conheço, que fala assim: a gente não tem estrutura para dar feedback para todo mundo. Às vezes não é por mal, é porque o cara não tem estrutura. É porque a gente incorporou que é um papel social nosso educar. O que está lá no nosso eixo estratégico, a gente também tem que ensinar para as organizações sociais, né? Então, eu faço essa crítica, mas eu faço a crítica aos que não têm clareza do seu processo, Claro, e aí, putz, é complicado, né? Você despende um esforço enorme e tal. E a gente está também num trabalho, Alexandre, legal aqui, até para aproveitar esse momento, que não tem sido fácil também, de assim, editais de 4 páginas. Mas como que a gente vai criar o edital? Gente, edital, tentar, porque senão, vamos tentar diminuir o tempo aí da galera que está ralando, lendo o edital de 20, 30 páginas aí, 10, 20. Pô, vamos tentar diminuir. E, pô, depois que passar da primeira fase, aí você coloca. No nosso caso, isso é mais fácil porque é dinheiro privado, mas eu entendo que alguns recursos eles precisam de um no público é esclarecimento maior. diferente, mas já a iniciativa no privado é muito bom, porque, eu não sei, para mim também, às vezes menos é mais, né, Gabriel? Também, assim, você fala É. 20 páginas, você fala menos do que você falasse quatro, né? Então, ajuda, Exatamente, né? exatamente. E tem um canal que a pessoa tire outras dúvidas. Vem cá, não entendi isso, eu não entendi aquilo. E você responda, né, nesse canal também, que é importante. Aproveitando o tema, rapidinho, acho que encaminhar para a última pergunta aqui, para não passar teu tempo. Editais, assim, o que que vocês veem que é algo. Assim, edital, até esses tempos a gente estava numa aula ali, uma pessoa falou assim, não, porque o edital eu queria saber quem que é esse tal, né? Porque é edital, é de quem que é esse tal, porque a gente nunca ganha edital, né? Então, acho que até esse dia a gente lançou um post no Instagram tirando sarro disso e tal, mas o que que você vê assim, claro, o alinhamento, né, que acho que a gente falou, alinhamento com a estratégia e tal, mas muitas vezes o que que daria para melhorar assim na escrita do edital, na elaboração do edital? O que que você vê assim que vocês que analisam, olham assim, que são coisas que, né, nesse papel de educar, vocês acham que é importante de dizer para a turma? Clareza. Não tem clareza, às vezes, nem para quem está fazendo edital, a pessoa não sabe muito bem o que quer. E aí, quando você torna o processo subjetivo demais, a seleção vai ser subjetiva, o resultado vai ser subjetivo, no final ninguém vai entender exatamente. Às vezes não é nem por mal, mas é por falta de clareza já na origem, né? Às vezes há uma problematização, uma subjetivação excessiva num processo, né? Tem que chegar um momento que você torna objetivo, né? É um processo que organizações vão concorrer. Então tem que ter objetividade, tem que ter o 0 e 1. Não é o talvez, não é o quem sabe, não é o provavelmente, é o 0 ou 1. E eu acho que às vezes falta clareza, assim, sabe? Mas não é clareza do edital, é clareza na origem do edital. Não tem como, o Alexandre, eu te dar uma resposta clara se eu não tenho um assunto claro na minha cabeça. Vou ficar.
Se eu consigo te dar uma resposta clara, é porque o assunto está claro na minha cabeça. Então, a mesma coisa com construção digital, né? Eu vejo que falta muita clareza na própria concepção, né? Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas que estão fazendo edital, e aí eu faço algumas perguntas, a pessoa não sei. Pois é, não tinha pensado nisso. Então, falta esse. Né? Às vezes é assim, é meio que uma coisa de. E que eu também entendo, né? Não estou fazendo crítico, mas sai o recurso, vamos lá, vamos lançar, olha o prazo, vamos correr com isso, e acaba esquecendo alguns elementos que, putz, aí você vai tornar como falava um colega meu, né, um edital mal assombrado, né, aquela coisa assim que você toma um susto, assim, cada página é um susto diferente, assim, uma coisa meio, Você né, não entende o que que é que tá ali, né? E daí, perfeito, e perfeito. aí quando sai o resultado você fala, putz, cara, mas por que que eu não ganhei, né, aí você não tem o feedback como você recebeu, porque a Uhum, pessoa nem ela sabe, né, então é perfeito. tornar objetivo mesmo. Todo o processo avaliativo é muito difícil, né, Alexandre? A gente sabe disso, né? Avaliar impacto, avaliar aprendizagem, avaliar contemplados no edital. Então, o processo avaliativo, ele é científico. Você tem que ter uma ciência de avaliação por Uhum. trás. E isso é clareza, né? Então, se não tem isso, lá na frente vai gerar só frustração dos participantes. Dos que não Perfeito. ganharam. Especialmente. Dos que não ganharam. Perfeito. Gabriel, recado final que você quer dar para a turma aí, alguma mensagem aí que lhe venha à cabeça aí, o pessoal que vai estar nos assistindo, as organizações aí que vão estar acompanhando, assim, que você acha que é bacana de dizer aí para a gente fechar? Eu acho assim, eu acho que às vezes a gente está passando por um momento, né, no país há muitos anos já, né, com muitas dificuldades, né, dificuldades diferentes. Passamos aí por uma pandemia duríssima. A gente está passando por uma crise também, além da crise política, uma crise financeira, internacional. Enfim, tem muita coisa ruim rolando, resumidamente, né? Mas eu gosto de manter um otimismo, assim, não um otimismo ingênuo, mas eu acho que os otimistas, eles movem o mundo, né? E tem uma frase do Thomas Frey, que é um futurista, que eu gosto muito, que eu vou tentar lembrar ela certinha, mas é basicamente o seguinte, né? O que a gente faz no presente muda o nosso futuro, isso é óbvio. Mas a forma como a gente pensa o futuro muda o nosso presente também. Então, não é só o presente que influencia o futuro, mas o futuro também influencia o presente. Isso significa que, assim, se a gente não tiver um exercício de futuro positivo, né, quase que utópico, né, em alguns momentos, as nossas ações do presente também serão prejudicadas, né? Então, quem está no campo social não pode entrar numa espiral negativa de, eu tenho um pensamento crítico, agora tudo está ruim. Não, tem que manter a formação crítica, o olhar crítico para a realidade, mas tem que ter esse olhar positivo para o futuro para construir a positividade aqui, né? Senão, vira uma problematização excessiva e a gente não sai do lugar. Então é isso, e desejar sucesso a Excelente. todo mundo e conte com o Instituto Seine aí naquilo que for possível. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, estou no LinkedIn, Instagram, Twitter, estou à disposição aí para bater papo aí e tomar um café sempre que possível. Obrigado pelo convite, Alexandre. Excelente, Gabriel. Nossa, adorei a reflexão final. O papo foi muito bom, prazer te conhecer. Excelente mesmo. Nossa, parabéns pela trajetória, pelo trabalho do Instituto, pela organização, pela definição, que eu acho que pela clareza, né? Você usou essa palavra muitas vezes, deu para sentir isso na tua fala em todos os momentos. E muito obrigado por estar com a gente aí, obrigado por estar contribuindo e nos ajudando aí a levar conhecimento, né? E mais evolução aí para esse nosso setor, para esse nosso ecossistema de impacto. Obrigado, Gabriel. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.